Júlia, esse negócio do homem controlar o dinheiro, do homem querer pagar conta, do homem querer ganhar mais, ele não admitir uma mulher que ganha a grana dela, tem a vida dela. Bom, esse é um comportamento cada vez mais, felizmente, considerado péssimo, né? Mas ainda tem muita gente que tá tocando a vida assim, né? Tem muito boy lixo por aí, né, Júlia? Conta pra gente aí esse comportamento do boy lixo. Gente, tem muito boy lixo por aí. Eu sinto que tem muitos caras que ainda não sabem como se conhecer. Então, eles aparentam ser muito seguros, né? Tipo, nossa, na relação, aparenta ser super seguro, sai, pega todas, não sei o quê. Mas quando você vai conversar com ele direito, você percebe que é extremamente inseguro. Porque uma pessoa que tenta tolir você, ou que se sente ameaçada por eu estar ganhando mais do que ele, por exemplo, isso é pura insegurança. Não teria um outro motivo pra ele sentir isso. Se uma amiga minha chega e fala que tá ganhando mais do que eu fico. Eu não fico me sentindo ameaçada por isso. Eu me sinto feliz por ela, que bom, não sei o quê. Não vai ser uma questão. Então, por que os caras se sentem tão ameaçados em relação a isso? Porque eles se sentem inseguros. Como eu tô bem resolvida comigo, isso não é uma questão. Mas se eles não estão bem resolvidos com eles, começa a ser um problema. Então, eu vejo que é muito dessa dificuldade de se conhecer. Eu vejo que tem muitos caras que não conversam profundamente com os amigos sobre essas coisas. Por exemplo, quando eu tô na minha roda de amigas, a gente conversa sobre dinheiro, a gente conversa sobre os planos. E não é conversar sobre dinheiro, tipo, ai, gente, eu vou comprar um Rolex, hein, não sei o quê. É tipo, nossa, gente, eu senti uma insegurança em relação a isso, aquilo. Como que vocês estão organizando aí as coisas de vocês? Ou então, no futuro, quanto vocês esperam? Então, eu vejo que é uma conversa um pouco mais diferente, porque é mais vulnerável. Acho que os homens têm dificuldade de serem vulneráveis, eles acabam colocando uma casca grossa, e essa casca grossa acaba fazendo com que eles sejam boy lixos. E eu acho que não só disso, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha e ela estava falando bem explicitamente. Cara, a hora que a gente tá na nossa roda, a gente fala de sexo, a gente fala de dinheiro, a gente fala de qualquer coisa. E o homem normalmente não faz isso, né? É mais numa situação de se gabar, eu sinto. E é uma insegurança, né? Às vezes a pessoa não é seu amigo, se for amigo de verdade. Por que você não pode falar pra ele? Ou ele vai vibrar por você, ou ele vai invejar você. Qual é o problema, né? Se é amigo de verdade, claro. Eu vejo que, por exemplo, tem muitos caras que têm depressão. E não contam pros amigos. Eu tenho amigos que não contam, tipo, contam pras amigas mulheres, mas não contam pros amigos homens. Ou quando contam, não tem uma receptividade, eles não entendem o que é. Então, tipo, existe uma trava de falar sobre sentimentos. Eu acho que o cara é boy lixo, não porque, sei lá, ele já nasceu assim. Foi toda uma socialização que fez com que ele, sei lá, adquirisse certas características que fizessem com que ele não soubesse conviver direito com algumas inseguranças dele. E aí ele acaba descontando isso em outras pessoas, principalmente em mulheres, né? Porque foi ensinado a vida inteira que mulher era o sexo frágil, que mulher não sei o quê. Que nem a gente viu lá no Casamento às Cegas, o cara falando, mulher é o sexo frágil, etc. É isso, provavelmente ele é mega inseguro, e aí ele acaba precisando colocar alguém pra baixo, uma mulher pra baixo, pra conseguir se sentir superior. Você falou dos casamentos às cegas, eu lembrei agora que eu tava assistindo uma série essa semana. Não tô sabendo dessa história, não. Não tô sabendo, não. Tô por fora. É coisa de gente mais velha. Eu sou entendeu? jovem e não tem problema, por isso, né? Isso não. aí. Esse casamento às cegas. Me conta aí, tipo... E é um assunto muito atual, só que ele vem de lá de trás, culturalmente, que é exatamente o que a gente tá falando aqui. A cultura do homem, assim, né? Mas vem sendo quebrada um pouco, mas ainda tem intrínseco isso na sociedade, né? É que eu vejo que também é um pouco os dois lados. Porque se um cara faz isso, a mulher, ela também tá nessa situação. E como a gente não é ensinada, muitas vezes, a se impor ou a observar esses fatores, e observar essas coisinhas, esses comportamentos e ver que eles estão errados, acaba relevando. Então, eu tenho muitas amigas que estão em relacionamentos e aí elas me contam, tipo, nossa, ele falou isso pra mim. Ou, sei lá, desprezou o meu trabalho, por exemplo. Deu a entender que o meu trabalho não era bom o suficiente. Ou então, sei lá, quer controlar a forma com que eu me visto, a forma com que eu faço as coisas. E aí acaba relevando, porque aprendeu na vida inteira que precisa ter uma relação pra ser aprovada na sociedade. Então, se eu for apontar isso pra ele, vai terminar comigo e aí eu vou ficar sozinha e aí... Entendeu? Julia, olha pra câmera ali e manda um recado pro boy lixo. Pro boy lixo que quer controlar a mina, que o cara que acha que tem grana, que vai poder fazer o que quiser e a mina vai voltar. Boy lixo. Não. Se você é um cara que
precisa diminuir as mulheres para se sentir bem, busca uma ajuda, faz uma terapia, começa a olhar para você também, que insegurança é essa que tá aí dentro de você, e veja se é justo você tá colocando essa mulher nessa situação de vulnerabilidade e também prejudicando a autoestima dela, porque a gente sabe que tem muitas mulheres que saem extremamente traumatizadas dessas relações, demoram anos depois para conseguir ter um relacionamento saudável de novo, etc. Então é uma coisa que marca a gente. Então não é justo você estar colocando uma mulher nessa situação porque você não tá olhando para si e não tá conseguindo lidar com essas inseguranças, né? Então bora olhar para essas inseguranças, às vezes fazer uma terapia, trazer essa conversa pra roda dos amigos, tipo, gente, sei lá, vocês também sentem essa insegurança aqui que eu tô sentindo? Começa a discutir, não sei se vai ser sempre, vai ter uma recepção boa, né? Porque não tem esse costume, mas acho que é importante. Você falou sobre se impor, isso é muito importante, né, Júlia? Muito. Aprender a se impor. Muito, muito. No começo eu não sabia. No começo eu ficava muito acuada. Se eu passava por uma situação dessa, passava por alguma situação de machismo e o cara me fazia sentir com que eu era menos, às vezes, me encolhia e aí eu ficava tipo, nossa, será que eu sou menos mesmo? Ou tipo, será que eu não tenho essa capacidade de fazer isso? Por mais que eu já eu sempre tive interesse em feminismo, sempre estudei muito sobre esse assunto, a gente tem essas inseguranças na nossa cabeça. Não é simples assim, tipo, eu sou empoderada e pronto, acabou. Não é uma coisa que acontece do dia pra noite. E hoje em dia, eu acho que principalmente pelo assunto que eu abordo, por eu ter contato com muitas outras mulheres e escutar a história delas também, porque quando a gente escuta a história de uma da outra, a gente fala, nossa, então eu não era doida da cabeça em relação a isso. Ela também passou por isso. E aí, eu acho que tudo isso fez com que eu me sentisse muito mais confiante pra me colocar nesse lugar. Tipo, eu não preciso da aprovação desse cara aleatório que tá me tratando mal. Eu posso me impor, e impor não é ser grossa, não é, sei lá, falar um palavrão. Se você quiser falar um palavrão, também fale. Mas assim, pra mim é muito mais, tipo, mostrar pra ele que aquilo que ele tá falando não tá me abalando da forma que ele queria que tivesse me abalando, entendeu? Então, seja, sei lá, sendo sarcástica na resposta que eu vou dar, tudo depende da situação. Tem situação que cabe, sei lá, ser sarcástica, tem situação que vale ensinar pra ele aquilo e falar, olha, tá errado o que você falou por isso, isso, isso. E tem situação que vale só você, tipo, entendi, e sair, entendeu? Acho que você vai sentindo também. Mas é importante a gente tomar cuidado pra não entrar nessa situação de, tipo, baixar a cabeça e ficar, tipo, nossa, eu acho que talvez ele tenha razão. Não sei se eu sou capaz mesmo de fazer isso. Diminuir, né? Entendeu? Então, é um processo, realmente. Demorou muito tempo pra eu conseguir ter esse posicionamento. O homem tem dificuldade de admitir a sua própria fragilidade. E é péssimo pra todo mundo, né? Só pra... E eu acho que, muitas vezes, por exemplo, se você tá num relacionamento e você percebe que tem isso no cara, a gente fica tipo, nossa, não sei se eu devo conversar com ele sobre isso, tarará. Mas ele só vai perceber que isso tá errado se a gente fala. Então, hoje em dia, não existe eu ter um relacionamento se não existe diálogo lá. E eu percebo que, muitas vezes, o cara, ele vai ter questões machistas na cabeça dele, mas existe uma diferença entre o cara que não tá disposto a mudar e o cara que tá disposto a escutar. Porque ninguém vai nascer perfeito. Até as mulheres são machistas, né? Até as mulheres têm várias questões, enfim. Mas se a gente tá disposto a discutir sobre isso e conversar, fica muito mais fácil de manter uma relação saudável. O problema é não ter a comunicação. Daí realmente não vira um relacionamento saudável. Manda um recado para as mulheres que estão precisando se conectar com esse assunto. Não tenham medo. Não acreditem em todos os contos que a gente foi ensinada durante a nossa vida, né? De que a gente precisa depender de alguém, de que a gente nunca vai ter o nosso próprio dinheiro. Nem sempre as coisas que a gente escuta nossa vida toda são verdadeiras. Acho que quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe que várias histórias que foram contadas pra gente não eram realmente verdadeiras. Então, busquem inspirações de outras mulheres. Isso foi uma coisa que me ajudou muito, porque se você não tem uma referência, você tem dificuldade de entender onde você pode chegar. Então, ajuda muito você buscar uma referência de uma mulher. Às vezes, você não vai se sentir representada por mim. Às vezes, você vai se sentir representada por uma mulher negra, por exemplo. Encontre mulheres que façam com que você se sinta capaz de fazer coisas que não te ensinaram que você era capaz de fazer. Então, acho que busque essas referências e não tenha medo de sair das caixinhas que colocaram a gente, né, no nosso crescimento em todo.